Olha só, agora no Tribuna Manhã nós vamos falar de mercado de trabalho. Já está aqui comigo a nossa convidada de hoje de manhã, Renata, não é isso, Renata? Bom dia. Isso, bom dia. A Renata, ela é especialista em gestão de pessoas. Deixa eu pegar seu sobrenome aqui, Dalloz, não é isso? Isso. Renata Dalloz, especialista em gestão de pessoas. Já vou me sentar aqui para a gente tomar um café e conversar. Eu falei com vocês mais cedo do biscoitinho, gente, muito fofo. É só porque eu tenho que fazer a propaganda aqui, ó. Biscoitinho da Band, eu achei sensacional. Ele tá muito gostoso. Tem um fechadinho aqui se depois você quiser comer, tá? Obrigada. Olha só, a gente quer te ajudar a começar a semana bem, começar o ano bem, porque tem muitas oportunidades de trabalho no Espírito Santo. Eu estava olhando só no site Trabalha VIX, que concentra várias empresas. São mais de 2.500 vagas em todo o Espírito Santo. Mas, Renata, às vezes a pessoa vai lá, faz uma entrevista, não consegue ou não descobre onde está essa vaga de emprego. Como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Hoje em dia, tem uma dica específica, você que faz essa contratação, né? Como é que está sendo isso daí? Bom dia de novo. Bom dia. Bom, assim, dicas a gente pode dar várias aqui, né? Mas vamos dar algumas básicas que às vezes a gente pensa que é óbvio, né? Que as pessoas não vão cometer aí algumas falhas ou alguns erros e acabam cometendo. Mas começando por dicas assim mais básicas, um bom currículo é importante, a pessoa, né, buscar elaborar um bom currículo. Como que você elabora um bom currículo? É importante você colocar suas experiências profissionais em uma ordem cronológica. Às vezes você pega currículos que, sei lá, que está falando de uma experiência ali de 2013, daqui a pouco já muda a sua experiência para 2020, volta para 2018. Então é importante ter uma organização básica nesse currículo, trazer informações verdadeiras, porém resumidas. O seu currículo não precisa ser um livro. Tem que trazer as experiências mais recentes, as mais relevantes. Você tem uma trajetória longa, você traz ali as principais, as últimas, né, dentro dessa ordem. É importante, você pode usar termos ou palavras que são mais conectadas com aquela vaga que você está procurando, sempre contando com a verdade, jamais, né, trazendo ali questões que não sejam verídicas dentro desse cenário. Mas você pode fazer algumas adaptações nesse currículo de acordo com a vaga que você estiver buscando. Essa é uma dica. Outra, você se vestir adequadamente para uma entrevista, se posicionar falando de maneira clara, tentando ali até treinar um pouquinho essa comunicação para que você possa falar, né? Não chegar ali sendo muito monossilábico, né? A gente brinca só assim, não, sim, não. Você precisa se apresentar, né? Vender também a sua experiência de uma maneira clara e verdadeira. Essa questão de saber se apresentar é interessante, porque até aqui para a televisão, gente, a gente vai fazer um jornal ao vivo, por mais que a gente tenha experiência, a gente faz uma prévia do que a gente vai falar. Então, uma entrevista de emprego é da mesma maneira, né, Renata? Exatamente. A pessoa tem que, não é ensaiar um texto e falar uma mentira, né? Mas é saber que vai passar por uma entrevista, que a pessoa vai estar avaliando, né? Isso. Então, é interessante se preocupar com esse momento, porque o recrutador tem um monte de currículo para olhar. Exatamente. Então, quanto mais a pessoa puder facilitar, né, Renata? Exatamente. E se você pega ali, às vezes, currículos mal elaborados, você não consegue nem perceber, vamos dizer assim, num primeiro contato, né, qual é a experiência, se aquilo condiz ou não com o que você está buscando num profissional. Então, é importante trazer suas competências técnicas, algumas questões resumidas sobre as suas habilidades comportamentais, né, sobre o seu perfil. Tem o LinkedIn, que é uma plataforma super importante e relevante, né, que traz essas informações a respeito da sua experiência, né, que é importante a pessoa utilizar. Existem plataformas de emprego que você pode se cadastrar para você se candidatar para as vagas que ali são oferecidas. Aí a gente vai falar da vagas.com, você tem o Indeed, tem Cato, tem diversas plataformas que a pessoa pode se cadastrar, entrar ali no site, fazer o seu cadastro, para que ela possa ser vista também, né, e ser identificada como um potencial profissional que se encaixe dentro das características ou dos critérios que foram apresentados para a vaga em questão. Renata, chegou uma pergunta aqui já para a gente do nosso telespectador e a gente dá prioridade, que a gente pede sua participação, né? A Zilma Zandonadi, ela é de Itaparica, ela está com 56 anos e perguntou como ela consegue uma vaga nessa idade. Tem um setor específico que contrata mais? A gente não pode dizer assim que hoje existe um setor específico que vai contratar mais ou menos essa ou aquela faixa etária, né? A gente precisa realmente entender qual é a nossa experiência,
dentro da nossa experiência, a gente buscar fazer esses cadastros. Como eu disse, é muito importante você trazer as suas informações profissionais para o LinkedIn, que é muito, existe uma visibilidade muito grande no LinkedIn, as empresas olham muito, né, os perfis no LinkedIn, e aí, independe da sua idade, você vai apresentar a sua experiência profissional, e aí, para diversos cargos, dependendo do tipo de segmento da empresa, existem sim empresas que vão contratar, independente dessa faixa etária. Então, agora, é importante se posicionar bem. Uma das principais formas, né, não só a única, é essa apresentação no LinkedIn, é muito importante. Agora, falando em idade, a gente tem sempre essa questão que a gente já reparou, né? Hoje os jovens, eles estão buscando algo que talvez não seja um trabalho, entre aspas, pesado. Tem até a questão, né? Vamos dizer assim. Não estou falando se está certo ou está errado. Mas é uma percepção geral de que quer a folga, né? Tem aquela questão da carga horária, né? Tem a questão da saúde mental, que eles priorizam muito. Então, há uma mudança de comportamento do próprio empregado que está movimentando esse mercado. Sim. Então, às vezes, essa pessoa que tem 50 anos ou até 60 anos está precisando contratar, está precisando arrumar mais um serviço, ela vai pesar nesse momento pelo comportamento dela também, né? Sim. Hoje a gente está nesse cenário aí, né, tecnológico, né, que é cada vez mais acelerado, a gente vive esse universo aí bem acelerado da tecnologia, por exemplo, e aí você precisa estar em constante atualização, numa busca constante de aprendizado, porque essa evolução ela vem sendo muito acelerada em todos os meios. E a gente, né, eu vou me encaixar nessa faixa etária, e aí a gente tem que buscar se atualizar, buscar realmente dar uma observada para o mercado, olhar para fora, porque às vezes a gente vivencia um universo, sei lá, muitos anos ou muito tempo dentro de um ambiente corporativo, dentro de determinadas características, e a gente precisa se misturar com essa nova geração para poder mesclar, tirar proveito daquilo que tem de bom, ensinar um pouquinho, aprender. Você tem que estar sempre aberto a esse aprendizado. Independente de qualquer coisa, de qualquer experiência que você tenha, você precisa estar sempre muito aberto a esse aprendizado. Essa é uma dica importante. Tem que estar muito aberto, porque se você não estiver aberto a aprender, você não consegue se encaixar, porque é uma aceleração contínua. A gente está vivenciando esse momento, né? Principalmente pós-pandemia, que a tecnologia aí, né, voou. Eu atuei na área, né, nessa área de tecnologia durante 30 anos, e aí eu acompanhei muito de perto essa mudança. E ela sempre existiu. Quando a gente fala de tecnologia, sempre houveram avanços. Mas como a gente vivenciou após a pandemia, a gente nunca tinha experimentado antes, né? Renata, tem mais uma pergunta de telespectadora. A Maria Conceição, lá de Carapebus, na Serra, perguntou quais são as maiores bola fora, né, durante uma entrevista de emprego. Aí ela falou aqui, ó, a minha espontaneidade às vezes atrapalha. É bom ficar mais contido numa entrevista de emprego? Olha, na entrevista de emprego é importante você ser verdadeiro, você ser autêntico, é muito importante, mas claro que a gente tem que evitar alguns exageros. Então, não dá para você ficar ali conversando como se você estivesse sentado num barzinho com os colegas, né? Isso é importante. Uma formalidade. Uma certa formalidade, uma postura mais profissional. A roupa com que você vai para essa entrevista tem que ser uma roupa que você iria trabalhar, né? Não dá para você chegar ali de uma bermudinha, um vestidinho curto, chinelinho de dedo. Tem que ter uma postura profissional, porque o ambiente que você vai estar, né, se colocando é para essa finalidade profissional. É importante você falar a verdade, como a gente falou no currículo, né? Não adianta você ficar ali sendo fake, não vai perdurar. Isso não vai se sustentar, né? Então, você precisa realmente ter uma verdade, uma comunicação, falar um pouco de você, né? Da sua questão, quem você é fora do ambiente profissional, falar um pouquinho dos seus hábitos, é importante para conhecer, né, um pouco dessa pessoa. Falar de uma maneira clara, sem exagero, você não precisa falar demais. Não precisa falar mal dos outros. Jamais. Você falou uma coisa importante, Isabela. Não é? Quando falar de você, começa a misturar tudo, família. E uma outra coisa importante que você falou é que você também, não é elegante você chegar num ambiente, né, para você falar sobre uma proposta de trabalho, falando mal da empresa que você trabalhou. Né? Essa é uma dica importante. Não dá para você chegar ali falando mal do seu trabalho anterior, falando mal das pessoas com quem você trabalhou. Não é um momento propício para isso. Ai. Olha só, a gente vai continuar conversando com a Renata aqui, porque é muito assunto. Então eu vou fazer o seguinte, Renata, fica aqui com a gente, toma um suquinho, come um biscoito, fica à vontade. Tá.
E a gente volta já já com mais bate-papo, ainda hoje no Tribuna Manhã, sobre emprego. Você pode